Pergunta da Renata, que é minha mãe. Ela perguntando qual passagem bíblica você viveria se Deus permitisse você viver. Olha, Uau, quer que responde já ou vai fazer um catadão? pode responder. Pode responder? Catadão é legal também, mas é que depois o cara essa- nunca lembra de todas. Daí eu essa- mesmo jamais lembraria. É isso, eu sou de 7,9, gente. Não, eu assim, eu Ele tá zoando nós que nós não temos. Você viu? Não lembro. Aí, ó. é que esse tempo Ei. que eu rodei com o pneu murcho foi embaçado. Ai, ai. Cara, que pergunta interessante, hein? Essa aí é uma das pá, porque eu nunca respondi isso. Qual passagem bíblica que eu viveria? Ah, mano. Caraca, que da hora, hein? Difícil, hein, Essa cara? é- Não, interessantíssima. Passagem bíblica que eu viveria. Eu gostaria. Ah, cara, eu gostaria de estar no Sermão do Monte. Sermão do Sermão Monte. da Montanha. Bem-aventurado, só que eu não queria estar na multidão. Eu queria ser aquele que Jesus chamou para pertinho. Vem cá, vamos trocar umas ideias. Sobe, sobe. Deixando a multidão. Eu queria estar naquele povo que ele olhou e falou assim: tá vendo esse mundão? Eu vou dividir agora um atributo de Deus para vocês. Porque lá atrás ele falou, né? Eu sou a luz do mundo. E agora ele pega e divide o atributo dele com o homem. Vós sois a luz do mundo. Mano, já imaginou você sentado e ouvindo essa fita? Uau. Vocês é o sal da terra e a luz do mundo. E ó, não adianta querer. Ninguém vai conseguir tampar uma cidade edificada no monte. Se eu ouvisse esse bagulho, eu ia... acho que eu morreria naquele dia, mano. Apesar que eu acho que naquele tempo eles não entenderiam, como não entenderam, até que a cruz fizesse... Sim. É verdade. fizesse efeito, né? Uhum. Até que o tetelestai, ou então não, até que do alto viesse o revestimento para que se torne o que deveríamos nos tornar. Mas seria um privilégio poder ouvir Jesus olhar nos olhos, sentado, talvez sujo de barro, no monte, olhando lá para baixo, falando: vocês é o que mantém esse mundão velho podre de pé. Eles não apodrecem, porque vós sois o sal que segura até que eles entendam que somos todos filhos. E vós sois a luz. Não adianta querer esconder. Você pega uma lâmpada e coloca debaixo da mesa, então tenha juízo. Se posicione em um lugar até que sirva para todos que enxerguem. Ah, mano, deve ser muito louco ter ouvido isso. Mas eu queria ter o entendimento que eu tenho hoje. Sim. Porque senão eu ia ficar de chapéu atolado lá. Aham. É igual ele no meio Verdade. no meio do Interessante. nada, no meio do nada ele pega e todo mundo prestando atenção nele a milhão, clima tenso, tudo, a festa rolando, né? A Páscoa, inclusive, foi ela, tudo, daqui a pouco ele pega um pedaço de pão, acho que eu imagino um silêncio, todo mundo Aí ele pega um pedaço de pão, corta e fala: graças eu te dou, Pai. Aí fala: esse é o meu corpo partido por vós. Quem entendeu? Quem entendeu? Tá certo que eles tinham uma base Sim. do cordeiro pascual, que seria ele, do cordeiro que foi comido lá e tal, que livrou o povo do Egito carnalmente, e ele seria o que nos livrou do pecado espiritualmente. Mas nesse momento, quem entendeu? É E verdade. esse aqui é o sangue da nova aliança. Os caras talvez entendiam baseado no que aprenderam num passado não tão distante, porque eles estudavam sobre, mas acho que na hora do Tetelestai, ali fez sentido. Falou, mano, aí Paulo tem uma visão e explica para os caras: recebi do Senhor o que eu passo para vocês agora, que na noite que foi traído ele partiu o pão e falou: esse é o Meu cálice. Meu esse é sangue. esse é o meu corpo Meu que corpo. foi partido por vós. Agora ele faz sentido do cordeiro que morreu. E esse é o sangue da nova aliança, aquele foi passado na porta para a morte não alcançar. Esse é impregnado em você, porque a morte também não vai te alcançar. Oh, glória! Glória a Deus, mano. Irmã, que Aleluia. pergunta cabulosa. Eu queria fazer parte desse tempo aí. Meu Deus, irmã Renata aí arrasando nas perguntas. não, tá. Ela virou uma top. seguidora assídua Não, aqui virou. desde o pastor, né? Foi desde o pastor? Cris e Beto, Ah, tá. exatamente. É. Ah, Foi legal, quando ele legal. começou aqui. Então, próxima, então. Top. Tem uma outra aqui, ó. Qual o seu chamado e como podemos identificar o nosso chamado? Quem tá perguntando? Boa pergunta. Minha mãe também é Renata. Sua mãe? Dona das perguntas. Dona Renata, vamos desvincular, vamos desembaraçar todas essas informações, porque não é uma resposta simples. Certo. Primeiro que não existe
vários chamados. Existem pessoas que a gente pergunta assim, qual é o seu chamado? Ah, o meu chamado é tocar violão. Bem, errado. Meu chamado é pregar a palavra. Bem, errado também. Ah, o meu chamado, eu acho que é... Ah, o meu chamado... Mano, parou. O único chamado é sai das trevas, vem para a luz. Você foi chamado uma vez só para ser salvo, sair das trevas e vir para a luz. Quando acontece de eu sair de lá, eu fui arrancado para fora das trevas. Acontece um fenômeno com quem é arrancado. Então, se eu sou arrancado das trevas, porque alguém foi lá nas trevas, que é a minha responsabilidade, a porta do inferno não prevalece para quem se torna o que nos tornamos. Então, eu vou lá nas trevas e jogo lâmpada para os pés desse povo, que é o quê? A palavra. Sim. Esse povo vai achar um caminho para sair das trevas e ser arrancado de lá, através de um único chamado. Vem, saia daí porque aí está feio. Quando eu sou arrancado para fora e vim para a maravilhosa luz, acontece um fenômeno na minha vida, chamada eclésia. O que significa eclésia? Arrancados para fora. Não é sobre eu sou eclésia, nós temos que sair da igreja e vir. Porque nem nesse contexto nem existia essa questão igreja, quatro paredes, etc. e tal. Nesse contexto, o sair para fora é sair das trevas e vir para a luz. Acontece uma coisa com nós chamado eclésia. Quem é eclésia? Eu, que fui chamado. O chamado ele é individual, mas eu só consigo manifestar o poder de Deus quando eu me torno igreja congregando com alguém. É aí por isso que a igreja sou eu no chamado e é nós no vai, no id, no sermos, no estamos. No processo de santificação, preciso de você como igreja. Me ajuda. Seja luz para mim, me ajuda. Mas no chamado ele é individual. Você ouviu alguém falar disso e você aceitou no seu individual. Então, olha que lindo. Um chamado só, sai das trevas, vem para a luz. Acontece o fenômeno, eu me torno a eclésia. E a eclésia ganha uma missão. Qual é a missão? Volta lá no inferno, chuta a porta do inferno com a luz acesa e pega mais pessoas de lá. Essa é a minha missão. Como é que eu vou fazer essa missão? Pronto, aí sim é a minha vocação, que as pessoas confundem com chamado. Com chamado. Se eu prego para sempre, pregaria de graça porque isso me dá vida, essa é a minha vocação. Então, a minha vocação, quando eu chegar lá no inferno, é pregar. Então, eu vou usar minha pregação lá no inferno para que eles venham. Ah, eu toco isso, então se a sua vocação é tocar, você tocaria de graça e te deixa feliz para sempre? Essa vocação que você vai lá e vai fazer. Enquanto um toca, o outro prega. Boa. Ah, eu ensino, então vai lá no inferno e ensina o inferno. Ou então aqueles que estão num processo de santificação, porque todos os dons que Deus dá para você é como o rio que não dá água para si próprio. É como a planta que não dá fruto para si próprio. Deus não nos criou para o nosso umbigo, foi para servir e dar fruto para os nossos irmãos. Então tudo, eu vou limpar a igreja porque é para Deus. É como se fosse para Deus, mas lembrando que é para os seus irmãos. É isso que o texto fala. Sim. Então quando eu entendo essa parada de chamado, de missão e de vocacionado, eu desembaraço tudo e eu entendo que só tem um chamado, vem e não volta mais.